Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversan Antunes e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. Hoje eu vou conversar de novo com o professor Bruno Régio Pegoraro e com o professor Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro. E a gente vai começar com o professor Bruno contando uma história de um caso interessante e bastante diferente em que ele atuou. Boa tarde, Bruno. Como é que estão as coisas aí? E aí, Thiago, tudo bom? Então, eu vou contar um processo que eu atuei quando eu estava em Guarapuava. O caso foi o seguinte: uma fiel de uma igreja, depois de relatar que ela pagava o dízimo religiosamente, contou que ela estava ajoelhada durante o culto e uma senhora que estava do lado dela caiu em cima dela e a machucou. E aí ela imputava a culpa à igreja sobre o fundamento de que o pastor teria derrubado esta senhora que estava ao lado dela com a força das orações. A igreja veio em contestação e disse o seguinte: olha, na verdade não foi a força das orações que derrubou a senhora. Na verdade, essa senhora ela recebeu o Espírito Santo e por conta disso ela perdeu a força nas pernas e caiu em cima dessa pessoa que ajuizou a demanda. Bom, eu diante desse processo eu disse o seguinte, que essa discussão, que eu não ia entrar na discussão de Espírito Santo ou força das orações, nem nada disso, que tudo isso era metafísico. E que, a bem da verdade, uma pessoa que simplesmente cai em cima da outra é fruto do fortuito. E julguei improcedente a demanda. O processo foi ao Tribunal de Justiça, que anulou a minha sentença por cerceamento de defesa e mandou eu produzir provas. Então, é esse o caso que eu atuei lá em Guarapuava. Interessante o caso. Eu agora vou chamar o professor Sérgio para escutar o que ele pensa sobre isso também. Depois nós dois voltamos a conversar, tá bom? E aí, Sérgio, tudo bem? Ô, Thiago, como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo por aqui. O que você tem para refletir junto com a gente sobre a história que o Bruno contou? Bom, primeiramente um abraço aí ao Bruno. Bem curiosa essa situação, né? E dentro do contexto eclesiástico, acho que para opinar, primeiro a gente tem que dar a César o que é de César, ou separar o joio do trigo, né? Porque produzir prova sobre Divino Espírito Santo aí fica complicado, né? Eu, eu como juiz, eu não sei como faria isso daí não, porque prova testemunhal, vídeos, sei lá, não sei como produzir essa prova. Eu acho que o tribunal aí errou feio, porque é um caso totalmente metajurídico, fortuito, como o Bruno bem disse, mas, enfim, o tribunal mandou produzir provas, eu acho que aí só por testemunha, né? Mostrar que o histórico da igreja tem essa situação aí de Espírito Santo, de oração, enfim. Talvez só por testemunho, por uma outra filmagem, né? Agora, o que me chama a atenção é essa questão da relação aí. É uma relação de consumo, não é? Por isso que eu falei, né? Vamos dar a César o que é de César ou o que é separar o joio do trigo, porque nós sabemos que existem igrejas, né? E como que fica uma situação dessa? Porque, veja, a gente vê, acho que essa questão do dízimo, ela tá fora de ser como uma relação de consumo, não, porque é um ato de fé que, para quem é temente a Deus, está previsto o dízimo não como uma forma de pagamento, né? E sim como uma forma de devolução à graça obtida por Deus, ou só o fato de estar vivo, né? Para que a igreja continue exercendo o seu caráter missionário. Mas, por outro lado, existem muitas coisas, por exemplo, igrejas vendendo souvenirs. Eu já vi propagandas de algumas religiões. Ah, vem aqui, compre a água de Jericó, que você vai ter um milagre, que você vai ter isso.
E aí eu começo a ver, eu acho que isso acaba virando uma relação de consumo, e aí poderia repercutir nesse caso, aí, se fosse o caso, obviamente, né? Estou falando numa eventualidade de uma igreja desse tipo, do qual o processo que o Bruno enfrentou, aplicasse as regras do Código de Defesa do Consumidor em versão do ônus da prova, né? Já que essa igreja tem esse poder, digamos assim, de invocar o Espírito Santo, que ela demonstre que ela tem essa aptidão e que naquele caso concreto aconteceu. Mas realmente é uma situação muito pitoresca, muito peculiar, que é bem interessante de se estudar, principalmente nisso, né? Qual o critério para imputar uma relação de consumo entre uma igreja e um fiel? É o que eu penso. Eu estou aqui pensando que você está querendo impor à igreja o dever de produzir uma prova diabólica, hein, Sérgio? Ô, Thiago, eu não ouvi o que você falou. Aconteceu algum negócio aqui que eu perdi o áudio. Tá? Eu disse que, para mim, parece que você está tendo a tentação de impor à igreja uma prova diabólica. Mas assim, a prova diabólica acabaria sendo para qualquer das partes, né? Porque como você vai produzir uma prova dessa? Agora, aquelas igrejas que a gente vê na televisão, né, falando, é o cerco de não sei da onde, compre a água que você vai ter a benção alcançada, essas coisas todas, eles dão aquela propaganda de que eles têm essa condição de trazer o Espírito Santo em determinado momento, né? Então, aí, se eles estão vendendo isso pelo risco da atividade, né? E acaba sendo uma atividade lucrativa, eu sei que eu estou pisando em casca de ovo, porque é uma situação bem peculiar. Mas vamos lá. É isso. Tá certo. Obrigado, professor Sérgio. Um abração. Vou chamar de volta o Bruno agora. E aí, Bruno? Bom, o que eu penso é o seguinte: nessa situação é basicamente impossível mostrar uma relação de consumo, porque não há exatamente um fornecimento de serviço, né? Enfim. Mas de qualquer forma, independente disso, se foi com a força das orações do pastor ou pelo recebimento do Espírito Santo, nunca saberemos, porque nenhuma das duas provas é possível. Então, não sendo possível as provas, para mim fica tudo no âmbito do fortuito. Mas, e no final, como é que esse caso foi resolvido? O interessante foi o seguinte: eu não tive a oportunidade de mexer mais nesse processo, porque na sequência foi removido para Londrina. Mas o processo baixou e a igreja e a fiel fizeram um acordo e foi homologado pelo juiz de lá na oportunidade. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se a fiel que caiu, ela houvesse uma informação aí de que ela tivesse, na realidade, se jogado de propósito em cima da outra? Você acha que haveria algum tipo de responsabilidade da igreja ou não também? Boa pergunta, hein? Bom, se a outra tivesse se jogado em cima, acho difícil, hein? O dano foi causado exclusivamente por um terceiro. A responsabilidade de quem se jogou, não da igreja. Eu acho que dentro aí da perspectiva de que não haveria uma relação de consumo faz bastante sentido. Mas mesmo na relação de consumo seria, né? Dano causado exclusivamente por terceiro. Fato de terceiro, né? Interessante. Tá ótimo. É isso muito aí. Bacana. Muito obrigado. Um grande Obrigado, abraço. Thiago. Valeu, um abraço. Tchau. É isso aí, gente. E assim a gente encerra mais uma transmissão aqui do canal Vai Vendo. Agradecemos a todos que nos acompanharam e também a quem tiver a fim de sugerir uma pauta aí de repente e tudo mais. A ideia é essa, que a gente traga casos aí inusitados, assuntos polêmicos e que possa discutir a partir de várias perspectivas. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.